Bem-vindo a mais um episódio da Piso Arte Podcast. Hoje temos um convidado muito especial que tem muito conhecimento sobre madeira, mercado, tendências, dicas, ou seja, ele vai te orientar hoje qual a melhor opção de você investir num piso de madeira. Tem muito conteúdo. Vou apresentar para vocês Cláudio Amaro, também conhecido como carinhosamente de muitos anos, Claudinho. Seja bem-vindo! Obrigado, Arthur. Felicidade, viu? Prazer estar aqui. Porque muito tempo, né? A gente já se conhece, né? Sim. E assim, tipo, você foi para um lado, eu fui para um outro, mas o importante é que chegou uma hora que a gente acabou se encontrando, né? Assim, nessa idade, assim, mas foi muito bacana de trabalhar com você na outra empresa que a gente esteve lá, né? Mas é um prazer estar. Temos, assim, nós nos conhecemos então de mais ou menos uns 25 anos no mercado de piso de madeira. É um aprendiz, né? Nossa, e como? E vai ter uma grande oportunidade de compartilhar o seu conhecimento para o nosso público, sim. porque, assim, quantos anos que você gerencia, não só também a parte de obras que você ficava, como também o setor todo de madeiramento, né? Qualidade. Organização, sabe? Eu trabalhava no depósito que tinha que organizar, você tinha que fazer toda a trajetória de expedição, você entendeu? Então ali você vai aprendendo muita coisa, aprendi muita coisa. Coisas mesmo que hoje eu faço orgulho por isso. E hoje você tem a sua própria madeireira. Hoje eu tenho a minha empresa, CL Madeiras. CL Madeiras. Hoje ela está mais no mercado como só venda de madeira. Ela só vende madeira. Okay. Tipo assim, você tem a sua empresa de colocações, você precisa da madeira, eu tenho. Então, a parte de colocação eu evito um pouco. O meu forte é eu vender a madeira. Que nem eu trabalhava na outra empresa, na Gasômetro, eu vendia só madeira. Entendeu? Perfeito. Então, madeira de qualidade que eu aprendi dia a dia, como se usar, como trabalhar com ela, como saber utilizar ela. Então, ficou mais fácil. A gente vai explorar bastante sobre isso, né? Porque você vende madeira para, assim, várias finalidades. E me conte um pouquinho, assim, em relação ao mercado, em relação às obras que vão... as demandas que vão solicitando, o que está assim mais em alta, Claudinho? O Arthur, é assim, ó, hoje em dia está tudo tendo muita diferenciada. Antigamente o pessoal usava muito forro, aqueles forros normais de cedrinho e tal. Hoje estão usando muito ripado, cara. Ripado é um mercado fenômeno, porque tudo onde você precisa é ripado. E aí existe aquele ripado de Cumaru, ripado de Tauari, aí vem o ripado de Garapeira, e agora tá tendo outras madeiras que parece que tá interessante. Porque a pessoa só procurou aquelas, então tá existindo aquele Angelim em pedra, ele é bonito, o Sucupira Amargoso, então tá tendo vários. Essas duas últimas que você falou, Angelim Pedra e Sucupira, você clareando essas duas madeiras, ela fica um charme. Ela fica muito bonita. Fica bonita. Então o pessoal procura muito, além do deck, né? Sim. O mercado hoje só se fala em deck. Que é o Cumaru principal, o carro-chefe. Então, mas o deck é assim, eu acho até interessante que muita gente hoje, muita empresa hoje tem que usar um material bem reforçado na parte a base, viu? A estrutura. A estrutura tem que ter aquela base mesmo reforçada numa madeira como Cumaru, Garapeira, Massaranduba, tá? Sim. Tem que ter aquela base. Tem muitas pessoas que não estão fazendo isso. Sim, e Claudinho, e você falou bem das estruturas, né? Que geralmente são as vigas, os caibros e tudo mais. Mas sabe o que acontece também, ao meu ver? Muitos, quando faz instalação de deck, também não se preocupam
na proteção da estrutura em relação à umidade, a fungos e mofos. Ou seja, eles colocam sem passar nenhum tipo de produto que possa prolongar a vida da Exato, madeira, é o né? principal, né? Que hoje é o Então, principal que o pessoal tem que usar hoje é o produtos para segurar aquela base úmida, né? Que vem de baixo ali, tipo o Neutrol, que é o sim, principal. A pessoa passa uma vez, se pudesse passar duas de mão, seria reforçar, interessante. né? Reforçar. E outro que o pessoal está usando muito, Arthur, Sim. eu não sei se você tem aqui, você tem o conhecimento, é aquele, o deck com presilha. Ah, sim, o agroclip, né? Isso aí, o pessoal muito agora está usando muito esse de alumínio, que tá tendo um pouco mais de segurança e outra, o deck fica totalmente é, totalmente uniforme, assim, você vê aquela coisa, você não vê aquelas prego, Você cavilha, não então vê as fica, cavilhas. não, hoje você vê aquilo mais bem mais, Fica limpo, fica né? mais limpo, fica mais show, dá outra aparência, você entendeu? Sim, Mais acredito fácil de que trabalhar. hoje a instalação de deck vai ser algo muito pontual em relação a usar ainda métodos de parafuso, cavilha e tudo Isso mais. aí Tá. tá diminuindo bastante, por causa da presilha que ali se aplica em cima do barrote, então, e aí Fica hoje tudo escondido, e o pessoal não. tá usando muito agora dequinho de 5, né, que é Ah, eu acho bonito, charmoso. que aí É você, como se fosse o ripado, né? que você não tenha, tipo assim, ela não dá muito trabalho, ela não dá muita manutenção, Ah, você entendeu? interessante. Então, por isso que o pessoal tá usando muito deck mais estreito, muito, mas você pega o Hum, deck de 10, tem como você abrir no meio para mim fazer um deckinho de 5, 4.8, tranquilo. ótimo. Não dá trabalho. Olha, Não dá é uma trabalho dica nenhum. aí. Não dá trabalho o deck. Quanto mais estreito, né? Quanto mais estreito é a madeira, melhor ela não te dá manutenção. Trabalha menos, né? Trabalha muito menos. Muito Fica menos. mais estável. Totalmente, Arthur. Totalmente, ela fica totalmente estável. E também a tecnologia vai avançando, como esse sistema, né, de Presilhas. presilhas, como também os acabamentos, porque tem acabamentos, a gente também usa muito aquele totalmente natural, que é uma das marcas importadas que a Sim, gente sim. tem. Então, aquela coisa que o arquiteto fala, poxa, na hora de aplicar o verniz, fica aquele aspecto artificial, né? Tem alguns que Exatamente. têm até pigmentação, tudo bem, é uma proteção UV e tal, para Exatamente. poder segurar, prolongar mais até a proteção a proteção da madeira, né? Exatamente. Agora, assim, hoje tem já tecnologia que você consegue ter esse acabamento natural. Isso está sendo muito Muito, muito procurado. procurado mesmo. Que a madeira hoje, ela tem uma referência muito bonita. Ela tem uma referência muito, ela chama muita atenção. Em qualquer lugar que você vai, que quem gosta da madeira, ela te traz uma coisa diferente. É um dos materiais mais valorizados, não é, Claudinho? Totalmente, totalmente, cara. E são, assim, geralmente Totalmente. projetos de alto padrão, né? Porque ela é uma madeira, a madeira hoje é uma madeira, ela é totalmente renovável. Uau, ela tem um tipo assim, uma acústico, acústicos, né, que você evita. Ela tem também um conforto térmico, você entendeu? Sim. É um ambiente muito, muito bom, muito E diferenciado. além de tudo isso, a beleza natural dela, né, é algo atemporal, ou seja, nunca sai de moda. Não, Uma madeira vez que não. você tem um investimento de ter um projeto na sua residência Quem ou pode, corporativo, enfim, que possa investir, sim. aquilo pode durar a vida inteira, que nunca vai sair de moda. Muito Não. diferente em relação a alguns tipos de revestimentos, né, amadeirados, É, como também piso frio, né, tem os seus exatamente. momentos. E a madeira não. Tem pessoas que nem eu tive uma casa e eu não quis, em casa não tinha nada de madeira, mas eu tive que fazer uma faixinha no teto para baixo, você só faz uma fachadinha assim, tipo um deck, meu, Já deu dá um, um tom, já mudou muda totalmente o totalmente. ambiente. A pessoa que entra, ela não tem como ela não dar um tchan naquilo. Que a madeira, ela traz mesmo uma harmonia, ela traz Sim. um bem-estar, você entendeu?
ela ajuda muito, assim, até no próprio olhar, você olhando assim, você fala assim, meu Deus, onde tem madeira, tem alegria, tem bastante. Ela atrai, Traz né? bastante. Ixi, ela é muito. E, É bem e, diferente, né? Bem e diferente. além disso, também tem os acabamentos vinis incolores, então deixa bem com aspecto natural. Exatamente, Isso é exatamente. formidável, valoriza mais ainda. Porque a madeira hoje, ela. Desde quando nós trabalhamos no ramo, até eu trabalhava na gasômetro, e o seu Walter falava assim para mim assim, ó, Cláudio, daqui 15 anos nós não vamos ter mais madeiras no mercado. Nossa, Isso já faz, é, isso já era isso aí é isso é em coisa. 95. Ele falava, ó, daqui 15 anos você não vai E ó, achar que mais ele madeira. tinha uma experiência. Aí só que a É, madeira, aí, sabe, aí não, parece que não, quanto mais a pessoa fala assim, não vai ter madeira, mais ela vem, mais ela chega, mais ela tá próxima. É difícil acabar, viu? A gente fica preocupado acabar com a Amazônia, acabar com a sim, floresta, mas o pessoal sempre arruma um jeito, né, de trazer ela, não danificar o meio ambiente, não procurar. de uma forma mais sustentável. Exatamente. Então tem ali as qualidades, tem material já, árvores antigas que tem que ser cortada. Porque É, senão, se ela não cortar, as outras não nascem. Não tem como. Então, por isso que o pessoal fala assim, não, não vai ter mais. Tem. Aí eu falei, por que a gente vai trabalhar com o que futuramente, né? então, Vai ter outros produtos? Aí começa a inventar outros produtos, né? Pegar o próprio pó, fazer aqueles MDF, fazer um monte sim, aglomerado, né? aglomerado. Agora o pessoal está fazendo outros tipos de trabalho que a gente vai tentar acompanhar, aproveitar o pó da madeira para fazer muito outros trabalhos. É, que recicla, né? Sim, É. bastante. Como a gente tem vários segmentos, também tem a parte de pisos de madeira, né? Que o piso de madeira tem as opções de assoalhos, tem piso pronto, Hoje, tacos. é. Na sua opinião, Uhum. entre esses três tipos de situações, assoalhos, piso pronto e tacos, tem como se dar uma pincelada? O que é interessante, o Tá, que vale a pena investir, entendi. custo-benefício, É, alguma dica? sim. O pessoal Ho- que quer conhecer aí essa área, porque é, como você é um dos representantes, né, a CL Madeiras, então sim. assim, o que está no mercado aí Hoje, Arthur, é estão assim, ó. mais Hoje, é assim, procurando? ó. O pessoal hoje estão fazendo hoje o seu imóvel. Então ali, chega no final do imóvel, muita gente fala, puta, eu tenho que procurar uma madeira que dá pra gente conseguir trabalhar ali, tipo, é, um benefício com custo menor. Aí o que que acontece? Então, se você pega um assoalho ou um taco cru, Sim. aí você vai ter ali, colocar ele, você vai esperar uns 30 dias. Então, tem obras que o cara não, a pessoa, o cliente não quer esperar. Vamos só para poder, quem não conhece, o que é esses 30 dias? É um período de acomodação, Acomodação, climatização climatização da dos madeira. assoalhos para Isso, poder lá na frente entrar com o processo de lixas. exatamente. Então, aí o piso pronto veio para beneficiar ou facilitar o próprio Ciclo, né? ciclo. Otimizar mais o Exatamente, prazo, porque a obra. otimizar mais o prazo, porque ali você chegou com o piso pronto, você coloca ali ele, com a cola PU lá, que o pessoal usa muito, acho que no outro dia você já pode pisar. E no tradicional, que é o assoalho, que é o taco e tal, ali você coloca ele, você tem que esperar uns 30 dias para ela climatizar, pegar um ambiente, acostumar com o ambiente, para ela centralizar. Você entendeu? Ou seja, temos processos. Exatamente. Então, tudo isso, aí hoje você fala assim, qual que é o melhor? É muito difícil, né? Não tem Depende da melhor, porque sua. ali a madeira é maciça, é madeira pura. Então, ali é quem que vai ter a pressa ou não tem mais prazo, É, ao piso pronto. Se você tem um prazo, aí você vai fazer aquele processo tudo tranquilo, normal, coloca sim. madeira, espera, Conforme a raspa, necessidade, né, aplica. do Aí cliente. tudo isso é relativo. Ou se você tiver tempo, você pode usar o tradicional,
Sim. Se você não tiver tempo, o seu prazo e contrato que tem ali, que não tem como esperar mais, vamos partir para o piso pronto. Do piso pronto, já que a gente está nesse ponto, qual o momento mais viável na instalação de um piso pronto num cronograma de uma obra? Porque isso tem que ter muito cuidado. A obra tem que estar em que fase? Para que o pessoal que assiste a gente, profissionais, gestores de obra, né, Sim, sim. arquitetos e tudo mais, eles saberem qual o momento mais adequado na instalação de um piso pronto. Na sua opinião, o que você pode aconselhar? Então, Arthur, o piso pronto, ele é de tudo, ele é o último. De tudo, ele é o último a ser colocado. Por quê? Isso é muito importante, hein? Porque a pessoa, tem que pintar, tem que fazer o forro. Não, você faça tudo isso. Deixa a obra limpa. Aí você vem com o piso pronto, você entendeu? E já vem colocando, aí o seu estabelecimento, seu móvel está prontinho para ser utilizado. Máximo assim, rodapés, instalação de Rodapé rodapés. e E, a pintura já pode até estar pronta, tá no pronta, caso. porque No não piso tem pronto, como é. sujar nada. Tem pessoas que falam, não, eu vou colocar o piso pronto e vou deixar a última demão de pintura por último. Ok, não tem problema, porque às vezes o rapaz, se o senhor tá colocando lá, de repente põe a mão onde não deve lá, então, ótimo, coloca o piso pronto, Forra. forra, não usa plástico, Sim. não pode usar plástico, madeira nenhuma você pode usar um plástico para forrar, Isso é uma dica muito importante, hein, pessoal? porque a madeira, ela respira. Sim, é Ela material respira. orgânico. Então, se você usar um plástico ali em cima dessa madeira, o que vai acontecer? Depois de uns 5 dias, você vai ver a reação dela. Ela vai ter um movimento que você não vai te agradar. Então, sempre usa piso, papelão, é Sim. o principal material que você tem que usar. Um papelão, usar lá tipo jornais, qualquer coisa que você tem que evitar. E não pode usar o plástico. Usou o plástico, você perde. Então, É. você forrou o seu piso com papelão, você já pode dar a última demão de pintura e acabou. O Tá prontinho. papelão, né, sempre recomendando a parte lisa para o chão, porque a Exatamente. parte do ondulado, como a gente está falando madeira, material orgânico, aí dá aquele efeito costelinha. O que que isso significa? Quando você tirar o papelão, dependendo do tempo que ele ficou, aí fica os nuances por causa da oxidação, e isso acaba interferindo e Exatamente. pode ter esse tipo de problema, né? E Exatamente. também tem situações, evitar o papelão com impresso, com Max e tudo, porque às vezes você acredita que já aconteceu, não na minha obra, mas casos que os bastidores, que na hora de tirar o papelão, ficou a marca do logotipo do modelo do papelão no piso. Até o próprio Durex lá É, pode grudar ali no seu piso ali, pode fazer uma mancha, você vai querer tirar, você risca, então tem você que tem ter que todos usar os cuidados. aquele ondulado, né, que é Sim. melhor que você não tenha dor de cabeça com essa Em- situação. Então, o piso pronto ele tem esse grande benefício, né, de você ter. E o seu piso pronto é de madeira maciça, correto? Você só trabalha com a Isso, maciça. isso é importante, porque você tem a possibilidade, pois de uns bons anos de uso, enfim, de ter um processo de lixa Sim, e fazer todo um novo acabamento daquele piso pronto. exatamente. Então você tem essa, como pode dizer, essa situação favorável caso você precise entrar um dia com uma raspagem. Exatamente. Já vi gente, já senti situações que ele colocou o piso pronto e a pessoa não soube trabalhar com o piso pronto, porque ele é muito delicado. Você coloca a cola, a PU, você bate ela lá e você vem Sim, colocando ele. E nisso a pessoa, sem querer, foi pôr na mão, e foi contaminando com cola. contaminando o contrapiso. Foi marcando e deixou, não passou um produto para fazer a limpeza. E aquilo foi. No outro dia a pessoa foi lá, aquilo tudo marcado. Foi tentar É, passar um pano, passar já alguma coisa, não curou, tem como né? fazer nada. Porque ele já passou das 24 horas. Não tem como. Aí, qual é a situação ali agora? Raspar todinho de novo É, e fazer um novo trabalho.
É. entendeu? Porque Hum, o piso pronto, ele tem aquelas 7 camadas, né? sim, isso. Então, é totalmente diferente de um tradicional. Sim. E essas 7 camadas desse verniz que é industrial, Sim, ele tem uma resistência formidável. totalmente. É, totalmente. Você pode derrubar um objeto ali que ele não marca. Ele é até resistente a produto químico, não é? É, Dependendo do, exatamente. do modelo, enfim, ele tem uma boa resistência, uma Exato, excelente resistência. exatamente. E aí precisa entrar com o processo de lixo para poder. É para tirar Então é aquelas manchas de importante coisas, porque tem que ter saber. um bom profissional com experiência na instalação de um piso pronto É para não porque ter esse hoje em tipo de dia, situação. Arthur, o pessoal quer procurar. Se você conseguir achar um profissional, tipo uma indicação, Sim, você não vai ter problema. Se é. você pegar e falar assim, vou pegar, achei um ali e tal, a situação, o preço ali é mais incômodo, é mais tranquilo. Se a pessoa souber trabalhar, beleza. Se não souber trabalhar, você perdeu o seu produto. Então, Entendeu? imagina. Não adianta você querer procurar. Vamos procurar um, um preço bem benefício pra gente, pra... porque a obra está no final, mas aí pode ser que você vai gastar muito mais. Então, porque é um investimento Muito considerável, caro, né? é caro. Muito caro. Então, se Muito você caro. está tendo um investimento, tem que ter um bom profissional compatível àquilo Exatamente. que você está investindo. Porque imagina, você investe no material, um insumo, dependendo até da espécie da madeira, tem uma variáveis de custo aí, né? Totalmente. E Você pega um coloca. IP aí, Então, um IP, como é que faz? e aí um Né? profissional que não é qualificado e fazer uma instalação dessa, você pode perder todo o trabalho Ou ali. tipo um carvalho americano, né? Que é o, né? Nossa, Um é. carvalho europeu, que o Então, pessoal, isso daí né? já é Os um arquitetos outro. agora estão usando muito Sim. esses materiais. Então, esse aí tem que ter um profissional bem adequado, É. viu? E também, assim, que tem algumas situações que eles vejam tudo pela internet. E às vezes acham que é fácil, se aventuram e depois tem um problema seríssimo. Isso é um ponto de atenção. E também pesquisar, se informar, porque tem produtos que facilitam a limpeza de resíduo, ou seja, tem colas Sim. até importadas de alta resistência que na hora que se tiver alguma contaminação no piso pronto, você tem uma facilidade Certo. enorme de você remover esse resíduo sem danificar a película do verniz. De Então, verniz. assim, as coisas foram Exatamente. evoluindo e tem tecnologia que vai facilitar também o profissional. Até a questão de você limpar a mão já está facilitando, porque a cola, depois que você está ali, contaminação na pele, aquilo é Contaminação. horrível. Exatamente. Aquilo lá fica dias para você tentar Tentar remover tirar, aquilo. remover aquilo lá, né? E hoje também, Arthur, hoje os arquitetos, né? A pessoa design e tal, eles procuram fazer muito diferenciável. Tipo lá, hoje eu queria um material diferente, eu quero fazer um, um, tipo de uma escada totalmente, um degrau de uma escada totalmente diferente das outras, tipo aquelas que você ou envelopa todo, ou aquela que você faz um tipo de um caixote, encaixa no, Sim, que é o flutuante. A você gente faz encaixa muito. ali. A gente tem pedido de escada É muito, flutuante. muito bom aquilo lá, porque é totalmente diferenciável, né? Não tem aquela escada de alvenaria, sei lá, ali você coloca o degrau, coloca o Sim, espelho e tal, mas tá tendo muita, principalmente hoje, o pessoal estão revestindo muito escada de ferro. sim. Que eu, Totalmente, cara. porque assim, a forma, se você tem um bom serralheiro, Sim, a praticidade e de você também, o profissional de que vai fazer o revestimento, ajuda muito. Então, exatamente. acaba Eu, otimizando bastante a obra. eu tô usando, tá tendo a gente tá fazendo escadas. Muitas escadas mesmo, tá tendo bastante procura de escada, tipo Cumaru, Tauari, Sim. Perobinha Mica. Garabeira Torá também fica chique, Fica chique mesmo, fica dependendo muito do bonito. ambiente. Eu tenho na minha casa a garapeira que é excelente, não tem coisa igual. E ela dá, tipo assim, você coloca ela, daqui um dia, daqui um ano, você vai falar assim, que madeira é essa? É Cumaru.
Perobium mica. Então ela não tem, você não tem, só se você lixar ela e saber que madeira que é aquela, que é bem totalmente muito bacana esse tipo de madeira que você não consegue diferenciar ela no momento. Só raspando que você vai saber que madeira é aquela. Então o pessoal Sim, hoje procura acontece muito, muito. o pessoal procura muito hoje fazer escadas tipo fechada, Tem caixote, caixote, tem revestimento, ainda tem caixote. o tradicional com pingadeira, né? E Sim, com espelho. passa com espelhos. Então tá saindo. A procura desse material tem bastante efeitos, viu? Bastante mesmo. Voltando só um pouquinho em relação aos pisos de madeira, a gente falou um pouco dos tacos, Sim, sim, né? tá. Porque assim, os tacos têm também uma forma, uma certa praticidade no sentido de transportar o material, né? Sim, Até sim. chegar na obra, principalmente que mora em apartamento. E também, assim, várias opções, além da espécie da madeira, a paginação, a parte também de repente, tiver que fazer uma manutenção no piso, ou vou dar um exemplo, de uma influência de umidade, alguma coisa que acabou danificando, também tem uma forma mais prática de poder fazer uma manutenção. E em relação aos tacos, tem muita pedida? Qual é a madeira? O que, no seu conceito de pisos de madeira, o que você pode falar um pouquinho também em O, relação então, a tacos? o taco hoje realmente é bastante procurado. O taco é bastante procurado. Por quê? O pessoal hoje está querendo fazer diferenciável. Quer fazer uma escama, quer fazer uma escama de peixe, quer fazer uma dama, quer fazer uns quadradinhos, quer fazer dois e dois e dois e dois. Então, o taco ele tem bastante Opções. opções de tamanhos, né? Sim. E também de desenhos, né? Que a pessoa quer utilizar. Mas eu vou falar para você, o taco hoje, ele fica, o acabamento dele fica especial, fica totalmente Elegante, né? O elegante, piso. porque você olha nele assim, você vê aquilo lá, você fala, poxa, isso se chama repartimento, não é não, o pessoal fala que você, quando eles fazem um assoalho, então ele se chama aproveitamento da madeira. Se chama aproveitamento, então quando ele faz o taco, chama aproveitamento da madeira. Eles fazem lá os assoalhos, faz lá os ripados, faz forro, e ali vai usar as sobras para fazer os tacos. Se for os tacos menores, então mais ainda. Então existe aquele taco de 5 de 3 O milímetros, palito, né? palito. Então hoje se aproveita muito a madeira. Não se joga mais fora nada. E aí, além, né, tem o benefício que o insumo também é mais acessível, né? Exatamente. Então eu de preferência mesmo, eu acho o taco muito bonito. Fica Das muito. patinações, qual que você mais se identifica, que você gosta, assim? O pessoal acha que é o natural mesmo, para você ver a madeira, né? Mas assim, paginação reta, você tá falando? Reta, reta, ou faz um tipo de um diagonal, Sim. né? Na minha opinião, uma das mais elegantes, assim, paginação mais refinada é o chanfrão. Chanfrão, Você 45. pega um 7x45, Exatamente. esse daí Bacana. fica um charme. Dependendo da sala, um salão, Exatamente. nossa, Fica que muito, nobreza fica. fica muito bom, sim, o chevron, o Arqui 45, né, que o pessoal usa 45, muito. Então fica muito bacana. Não tem a espinha. o espinho. O taco é mais fácil também para manutenção, né? Se Então, de repente deu um probleminha num taco, de repente tem um taco lá que fez um buraco, tá trincado, você tira tem ele. situações também que a gente acaba tendo ocorrências, são praticamente que tem bastante ultimamente, né? Que a gente, como faz a instalação de todos esses anos e também instalação e tudo mais, pessoas que têm planta dentro da casa Sim, e aí quando vai remover o vaso se percebe que ali já danificou ali fica por manchado. causa da mancha. Ali E você, urina de pet. que a urina de pet Então, os tacos, se você puder, quando fazer uma restauração, você tem a possibilidade de trocar. Agora, quando é piso pronto, não, aí
um assoalho tem que ter mais técnica para esse tipo A gente de... faz eu vendo muito materiais assim, quantidade pequenas, por causa dessas manutenções. Assim, tem uma gordura que se precisar, você tem que deixar guardado. Exatamente. Porque É muito uma dica tempo, o importante. pessoal colocava muito madeira, tipo lá, cabreúva, angico. Então hoje o pessoal está procurando esse material. Por quê? É manutenção. Sim, é difícil. Não Não acha. acha. Então você tem que achar uma próxima, alguma coisa que fica ali. Pra você não ficar refém, né? Exatamente, porque se você deixa ali, compra uma madeira hoje, você não deixar alguma coisa guardada, ou você não conseguir achar ela, você tem que achar alguma coisa próxima, fazer uma pintura, fazer um acabamento próximo Às ali. vezes, situações de fazer até tingimento no Exatamente. piso todo para poder dar uma equalizada. Exatamente, Arthur. É exatamente isso aí que tá Então, o taco acontecendo. tem esse benefício. Totalmente. Benefício e o material que é muito vendido. E do que está mais vendido em termos de espécie de madeira, Seria tá. ali o Kumaru, Sim. que é o Kumaru ferro. Que no Ali, qual eu fiz uma instalação recentemente de dama, que eu isso. vou assim colocar nas nossas mídias sociais para vocês terem uma ideia como tá ficando. Exatamente, isso é muito importante. Você usa o Kumaru, você hoje está usando o Tawari, que Sim. é uma madeira clara, que pessoas não É o sabem. nosso carvalho brasileiro. Exatamente. Aí ficou um pouquinho para trás o Jatobá, ficou um pouquinho para trás o IP, porque o IP é uma madeira escura, mas É, tem pessoas que gostam. sim. Então você tem que ter ela. E é uma madeira extremamente resistente, né? Totalmente, é uma madeira É, nobre, totalmente é é. uma madeira que tem bastante conceito, então você tem que ter ela. Perobinha. Perobinha hoje é a madeira tipo entre a Cumaru, entre o Tauari, ali ela se encaixa naquele meio ali e ela vai embora. E o pessoal procura bastante dela. E Procura qual, bastante. assim, os que estão mais saindo, ou que tem mais a procura? São peças mais longas, peças menores? Isso aí usa muito por causa do apartamento, por causa de elevador, né? Então você Sim. tem que usar peças tipo 2 metros abaixo, 2,20 abaixo. Então você usa muito, que nem o assoalho mesmo. Só procura bastante assoalho. Mas a Procura sua assoalho. tem apartamento tem que ser içado, né? Para ter réguas longas. E então, então o taco é o que é o chefe, carro-chefe É. da parte minha, da firma de Sim, é o madeira, carro-chefe. é o que eu tenho que ter taco ali. Tem que taco, que é o taco, é o que a pessoa procura, leva, quer colocar numa fazenda, quer colocar num bar, num restaurante. A madeira, o taco é totalmente confortável. E lembrando que tem 2 centímetros de espessura, então você tem madeira para a vida toda. Exatamente. Eu acho que você pode raspar, fazer procedimentos de lixas, não sei quantas vezes que você não vai ter dor de cabeça, né? Cada 25 anos, olha lá ainda. É. Agora, Fácil, quando fácil. tem assoalho, piso pronto lá na frente, a gente tem um sistema de encaixe do macho e fêmea. Então a gente Exatamente. tem algumas limitações. Exatamente. Por causa do macho e fêmea, então ali, de repente, você raspa, deu um problema, você raspa uma vez, raspa a Empenou, segunda, a terceira vez já não às tem vezes já está condições. no limite. Já tá no limite, já tá estourando as fêmeas. É, Não tem como. Então é. você tem que saber mesmo a madeira que você tem que utilizar. Não adianta pegar qualquer tipo de Claudinho, madeira. como você tem aí quantos anos? Nossa, tem uma trajetória imensa já. aí. O que você, na sua visão, em relação a esses pisos prontos, multiestruturado e engenheirado, o que você acha desses pisos? Esse conceito aí, Uhum. porque a pessoa fica mais refém, né? Totalmente. E não é um material barato, você entendeu? Então, O importante desse material, Arthur, é um material que não tem movimento nenhum. ponto positivo. Não dá movimento, não dá manutenção nenhuma. Isso é o carro-chefe do engenheirado, do estruturado. Não dá manutenção. É muito difícil. Mas não é Mas maciço, não né? é uma madeira maciça, que Tem ali uma lâmina, ela né? tem uma lâmina de 3 milímetros que você Lamela, usa, você raspa, você não vai raspar agora, daqui uns 15 anos você vai dar uma raspada. Já deu o limite. A próxima você não tem como fazer. Você pode até fazer, mas depois disso acabou. Então, hoje o engenheirado, o estruturado, é um belo do material.
dá um travamento perfeito. Fácil de Fácil de instalar. encaixar, É, fácil de instalar. Você entendeu? Material leve. sim. Você entendeu? Então ali de repente o pessoal, não posso pôr muito peso aqui e tal. Então ele vai usar aquele material ali, o estruturado, o engerado. E ali ele vai fazer aqueles encaixes perfeitos ali, ó. Que se você não tem dor de cabeça. Só a única coisa é que ele é totalmente frágil, né? É um Hum. material que você ali, muita gente que usa tem um cuidado extremo. Mas, tipo lá, um xixi de pet, alguma coisinha ali, você já perde ele. Custo-benefício, Você porque já é um perde ele. material caro, o insumo é alto, aí você tá indeciso de você querer investir num piso pronto engenheirado, multiestruturado, ou em relação a uma madeira maciça. Exatamente. Então, aí você pesquisa bastante, né, em relação a isso. Agora que você acabou citando, então a gente tem o quê? Lâminas, lamela É uma lamela de 3 3, milímetros, dependendo de 4 milímetros, que você só exatamente. pode lixar uma ou no máximo duas vezes. Duas E vezes. aí você vai ter um custo de investimento bem considerável para aquisição desse tipo de piso. Aí você verifica, no caso, no mercado, poxa, mas quanto que é um assoalho, de repente um taco? Aí você fala, pô, às vezes, dependendo, até tá num termos de custo muito semelhantes, não é? Próximos, 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 né? próximos. Não tem como, é próximo. E, Porque e aí você tem uma madeira maciça para a vida toda, né? o maciço é o carro forte, né? Aquele ali, ele é tipo taco, que ali você não tem. Você pode raspar quanto tempo você quiser. O assoalho tem um limite também de 3, 4 raspagens. O engerado estruturado não tem tanto isso, pelo menos uma, duas. Então, a pessoa tem que saber mesmo que o maciço, eu acho que fica bem mais. Você não vai ter mais, você não vai ter um pouquinho de, você não vai ter muita dor de cabeça ali. Você pode ter problema ali, você consegue resolver, você Sim. consegue arrancar. Agora o estruturado, se você tirar um ali, o engenhado, Nossa. você tirar uma peça, Pode até rapaz, trincar a que tá em vai volta. movimentar uma outra, vai ter problema com a outra, vai ter problema com a outro lote, você vai abalar a estrutura das outras peças. E ali você, e outra, você não consegue achar fácil. Não acha. Não, é fácil. Tem um Não cliente acha. meu ontem mesmo, ligou, Tem pediu uns para que estão mim, até pigmentados. pediu para mim arrumar um de engenhado de 6,5. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou achar Seis isso? e meio, meio fora de padrão até, né? Da Seis e época, né? meia, 6,5. Quem tinha isso aí era muito as outras empresas aí dos aqui que tinha muito isso aí. É. Agora, assim, em relação ao mercado, é, ao meu ver, teve, assim, períodos de oscilações em relação a preços, né? Porque a madeira é um custo alto, então tem alguns insumos, tudo embutido. E assim, nesses períodos, você achou que oscilou muito o mercado, aumentou muito a madeira, os custos nesse período, porque a gente teve a pandemia. Ao meu ver, antes da pandemia, achava que assim mais acessível os custos de madeira, pisos de madeira e tudo mais, deck, enfim. Depois que veio a pandemia, nossa, como mudou, né, o Mudou, cenário. mudou Se- bastante. O Mudou que que assim, tipo assim, aconteceu, ó, Claudinho? antes da pandemia, Hum, hoje você compraria a madeira não era, tipo assim, não era tão absurdamente cara. Você comprava hoje uma madeira, antes da pandemia, você comprava uma madeira fácil, fácil. Todo mundo colocava madeira na sua casa. Todo mundo colocava. Antes da pandemia. Após a pandemia, mudou o cenário. mudou o cenário totalmente. Hoje é classe média acima que coloca. Classe B, C não coloca mais. Difícil. Independente da espécie, né? Aquelas que são Exatamente. mais É acessíveis. porque é um material muito caro, se tornou muito caro hoje. E, Material depois, muito nobre, né? muito novo. Depois da pandemia, mudou bastante. Mudou bastante. Tem muita empresa que segurou, tem outras empresas que não conseguiram segurar, tipo, não aguentou. Não aguentou. Por quê? Você tinha uma quantidade, um valor menor antes da pandemia. Após a pandemia, o valor se tornou
5, 6, 7 vezes mais. Então, Então, hoje você assustador. não consegue manter um estoque. É, Você tem que você saber, você tem que não consegue saber. manter um Você estoque tem que ter um hoje. giro, hein? Tem que ter um giro muito grande. Então, hoje quem tem a madeira hoje, ela é bem constituída no mercado. Bem, bem. Então, por causa da pandemia, a O mudança que mudou pegou, brutalmente. assim, por causa da pandemia, Eu acho parou que é por de... causa das exportações, né? O pessoal, quando na pandemia, a exportação, ela Travou tudo. o pessoal tava levando muito material embora, exportava muito, né? Então, e ficou muito mais caro para nós. Para poder ter todo um sistema Ficou muito até mais caro. chegar na loja, na Na loja, madeireira lá que fornece no todo o material depósito, né? depósito. O pessoal que faz, tem um centro de distribuições, né? Sim. Então se tornou muito mais caro. Então hoje você tem um mínimo hoje. Você não pode trabalhar, você não pode ter muito hoje. Você tem que ter um mínimo para trabalhar. Um É. estoque baixo hoje para você trabalhar, porque senão você não consegue, porque é muito caro. Madeira é muito caro. Você pega um caminhão fechado de madeira, é uma fortuna, Hum, entendeu? E no seu ramo, é, madeireira, né? E quais são, assim, alguns desafios, ou até falar assim, qual é o diferencial que se possa, assim, ter em termos de, assim, de outros fornecedores, concorrência, qualidade da madeira, por exemplo, material diferenciado, que faz a sua madeireira ter, assim, esse O, diferencial? Arthur, assim, hoje a madeira ela tem que ter muita qualidade. Tipo assim, ela tem que ser seco e estufa. Isso é Ela importantíssimo, não hein? pode ser seco natural. O pessoal usa, mas se você quer uma qualidade boa, você tem que ter uma madeira seca e estufa. Entendeu? Um material hoje com qualidade, bitola, Bem, entendeu? assim, o corte preciso. Preciso, bitola, macho e fêmea perfeito, entendeu? Então você tem que ter toda essa qualidade. E hoje a maioria dos fornecedores já se acomodaram, já começaram a sentir que tem que estar perfeito. Então hoje você tem poucos fornecedores hoje, não tem muito não, antigamente tinha muitos. Tinha bastante, Tinha né? muito, hoje só fica mesmo, hoje estão no mercado aqueles que têm um maquinário que faça o material ficar de qualidade, bitolado, totalmente é, próximo um do outro, você entendeu? Não ter aquela diferenciada de cores. É, também mesclas, né? Mescla, aí sai aquela. Não, hoje tem poucos fornecedores que trabalham perfeitamente. Eu também penso, sim, ao meu ver, que há uns anos atrás, as construtoras já forneciam o imóvel já com piso de madeira, né? Isso, hoje estou entregando com contrapiso ruim. Contra. Muito ruim. Então Ixi, também isso influenciou muito o mercado, né? muita construtora comprava o material nosso lá, quando eu trabalhava na Sim. empresa, na Casômetro, comprava aqueles caminhão fechados, você pegava aqueles prédios todinho, fazia todo aquele prédio. Então ele vendia, era rápido. Hoje não É. acontece mais isso. Por quê? Por quê? Cara, Matéria-prima, a madeira onera muito, né? se tornou muito caro. Não tem. Forros nas varandas também, os lambris, Exatamente, né? Tudo exatamente. de cedrinho e tal. Hoje, para a pessoa ter uma madeira no seu ambiente, não é brincadeira. É, porque tem assim o material, os insumos, cola, né? A mão de obra, da instalação, e depois os procedimentos de E eu acabamentos, vejo né? assim, você tem, vamos supor que você tem a pessoa lá o que faz o investimento de imóveis, ele tem dois imóveis ali. Ali tem um que é só pisos frios, né? E o outro com madeira. Tenho certeza que aquele de madeira ele vende mais rápido. Ou ele aluga mais Valoriza rápido. mais. Mais valorizado. A madeira é muito mais valorizada. Bastante É. valorizada. Por isso que, assim, é fundamental você ter o cuidado do seu piso existente de madeira, Exatamente. que às vezes você tem um imóvel de 50 anos, imagina, madeira, de repente uma madeira super nobre que nem encontra mais. Você cuidar, valorizar, restaurar, porque você tendo essa visão, esse conceito de valorizar seu piso,
Praticamente você está valorizando muito o seu imóvel. Exatamente, porque os prédios não é nem tanto, mas as casas hoje estão Ah, muito. Ainda existe ainda do proprietário colocar a madeira. O proprietário as coloca a casas madeira. antigas ainda se encontra até Versalhes, Exatamente. Agora o prédio já é mais o modelo. difícil. O prédio É, já é mais é. difícil. Os prédios mais antigos, né? Porque às vezes tem muita restauração ainda, né? Exatamente. E ninguém mais está jogando madeira como fazia antes, não, hein? Não, não, Que não, não. querer fazer uma troca. Ah, essa madeira é uma cor que não gosta, vamos substituir, vamos pôr outro piso de madeira. Exatamente. Isso aí E é hoje em muito dia, difícil. Arthur, tem pessoas que nem esses dias eu tive um recebimento de um cliente meu. Ele arrancou todinho a madeira do prédio. Acho que dá 300 metros quadrados. Área social do prédio? É um apartamento grande, um Ah, apartamento de apartamento? 300 metros quadrados. Tá. Ela arrancou todinho aquele material, entendeu? Que teve um Sim. problema de filtração e Ah, tal. tá. Teve uma Arrancou. ocorrência. E aí teve que arrancar. Aí existe aquelas colas, tudo. Então, aí o pessoal fala assim: ah, mas é mais fácil você comprar um novo, do que utilizar esse. Mas não. A arquiteta lá falou: não, a gente vai utilizar esse aqui mesmo. Por E- quê? É. Já tá ali faz muito tempo, tá ambientado, você entendeu? Ele tá ali climatizado. Então o que que a gente vai fazer? Fazer uma limpeza nele novamente, cortar o que tem que cortar, esquadrejar tudo direitinho e vamos utilizar esse aqui mesmo. O que eu desafio em relação a isso são os resíduos de cola, às vezes vem até um Um pouco pouquinho do de concreto. contrapiso, concreto. Exatamente. Aí vocês o quê? Vocês passaram na máquina, refilou para tirar esses A gente resíduos e tira ali o concreto, tira sim, ali, depois dá uma lixadinha para tirar um pouquinho da cola e ver se não tem nada quebrado nas laterais, no arrumar topo. Dá regularizar. uma regularizada dele, coloca um tamanho normal deles, um padrão, pronto. E Ele aí tá. vocês fazem esse tipo de procedimento? Fazemos esse Ai, procedimento. Fazemos entendi. isso aí. Porque isso é importante. Além disso, é algo sustentável, né? Porque Você você está você reutilizando. aproveita, né? Além de resíduos que não está tendo, você reaproveita. E materiais é assim, é um material tipo perobinha mica, hoje é um IP. Então dá pra gente fazer esse trabalho. Aí o que acontece? Como seria essa logística? Vocês levam esse material na sua marcenaria, Isso. né? E aí vocês A preparam. gente vai até o cliente, retira, Ok. embala ele, leva para o nosso depósito, faz a limpeza, acerta o esquadro, esquadrejamos eles e depois Deixa ele entrega tudo limpo. entrega limpinho, amarradinho, perfeito. Pô, bacana, hein, Fazendo, Claudinho? fazendo Um esse, trabalho diferenciado, hein? fazendo trabalho, esse trabalho também. Isso é Fazendo esse interessantíssimo, hein? trabalho, porque tem pessoas que não falam, não tem como comprar um outro. O material tá tudo aqui, ó. Vamos aproveitar. Nossa, então tem um custo-benefício bem interessante, hein? Ele não se torna barato, Não, não se mas torna barato, mas você não compra madeira sim, nova e você nova. aproveita aquele E porque aquele material. material ali, É, ele já tá ali muito tempo. então, Ele tá já. O que ele mexeu, o que ele secou, o que tinha que fazer, ele fez. Então, ali a gente só vai ajustar ele, só vai arrumar ele, só vai deixar ele limpo e voltar para a obra. interessante, E hein? voltar para a obra e É uma ótima dica, hein? faz uma. Isso aí a gente faz esse trabalho também. Que excelência. Faz esse trabalho só Eu, mais, eu, mais nos tacos, né? eu acho que Mais nos tacos. pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu acho que, Eu vou te falar para acho você. que, meu, não tem. Esses dias de janeiro para cá já fizemos 4 obras. E tem mais umas 3 aí que o pessoal tem um orçamento andando Não, e eu falo tal. assim, difícil encontrar uma A empresa que equipe faz a faz esse limpeza. tipo de Sim, sim. serviço. Não tem. Não Difícil. tem, né? Porque o pessoal, não tem como mexer com isso. Não, nem vamos nem pôr a mão nisso, não. Mas a gente faz isso porque tem pessoa que É. quer aquela madeira, gostou daquela madeira. Ele E, já acha que aquela madeira para ele não tem outra igual. Então, fazemos esse trabalho. e aí faz a mesma paginação que a original, então você resgatou 100%. 100%. Caramba, 100%. hein? Porque tem clientes que ainda têm memórias afetivas, né? Aquele É, piso lá e totalmente. tudo. Eu adoro meu piso. Ah, Esse piso aqui é excelente. Eu não queria pôr outro. Você entendeu? Então aí tem como a gente fazer um trabalho nele, limpar ele e voltar no ambiente. e quando, ó, uma dica aí que você possa orientar o pessoal também, que é importante, quando a gente vai fazer aí uma instalação do piso, né?
no caso até reaproveitando tudo, quais são as recomendações ou informações importantes no sentido de como o contrapiso tem que estar, para passar o pessoal que tem uma obra, uma reforma e vai ter que fazer uma instalação de um piso. Quais são as informações que você passa para o nosso público em relação ao contrapiso? Porque é a base de tudo, né? É, quase Se tudo. você não tem um problema lá na frente. É, quase tudo. Porque principalmente em casas, né? Que o pessoal faz um contrapiso, se ele não fizer uma impermeabilização muito boa, assim, contra a umidade, ele vai ter um problema lá na frente. Ele coloca a madeira ela é totalmente seca. O que ela achar de umidade na casa, nos cantos da parede, Absorve. por baixo do contrapiso, ela vai puxar. Ela vai puxar toda aquela umidade todinha, toda, e ela vai reagir. E o que, que é essa reação para o A público? reação dela ali, o que acontece? Ela pode dar uma empenada, ela pode abrir os encaixes dela, você entendeu? É, Ela começa estufar. a estufar, ela começa a estourar o macho e fêmea dela. Então, ela começa a fazer aquelas ondulações e vai começar, você percebe que tem até um eco. É, Por quê? Ela está soltando a cola, tá desprendendo, tá né? desprendendo. E quando é parafusado, o pessoal usa, não, a gente usou parafuso, cavilha, tal, no assoalho, Mas se for então não, uma. não vai ter problema. Mas Tem você problema. furou. Se for uma casa térrea, Você furou a é, madeira, você furou o contrapiso, você você entendeu? abriu um Você canal, abriu um uma canal para a fissura. umidade É, é. subir ali na madeira. Não tem como. Então ela vai puxar aquela umidade, ela vai ter a reação. É o que a reação dela é abrir, E ela tem uma manchar força, algo assim, a que as pressão, pessoas não. né? A pressão que ela Pressão. faz, que pode estar parafusado, colado, o que for, ela arrebenta Ela tudo. arrebenta, Dependendo do grau de ela arrebenta. umidade. É por causa do grau da umidade. Ela vai, ali ela tá sentindo, ela vai ficando doente, ali ela tá. Então o que acontece? Ela vai abrindo e você vai abrindo e fala: o que está acontecendo com a minha madeira? O que está acontecendo com o meu assoalho? O que está acontecendo? Então, é uma umidade que está vindo que alguma coisa aconteceu. Então é importantíssimo ter essa É, impermeabilização, impermeabilização né? Que você está fazendo um investimento, totalmente. são O processos contrapiso também tem que ser, rígidos. usar o cimento autossecante, né? Para ser mais, reduzir um pouquinho a colocação, a data de colocação, entendeu? O contrapiso e tem que ter aquele contrapiso, não pode estar areoso, É, tem que estar com uma boa boa resistência. resistência, senão é, a própria cola não segura ele, É, entendeu? sim, sim, sim. É, tem que ter todos esses cuidados, porque assim, você está investindo em todo esse processo. E se você pular uma etapa ou não tenha uma atenção especial, se já começar pelo contrapiso, imagina você, ou a pessoa, o contratante, o cliente, está morando lá e ter um problema sério de infiltração, de umidade e o teu piso começa a levantar. Então, Cruel, é cruel, cruel. porque aí a É. pessoa já começa o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ter que arrancar tudo ele, vai ter que soltar ele, soltar, parafusar, traba, fechar aquela umidade, travar aquela umidade, usar um impermeabilizante, né? Que tem vários tipos hoje, muito bom, né? Sim, Tem sim. vários tipos de impermeabilizante Tem, muito bom tem, tem hoje. um que até bloqueia vapor de umidade ascendente. Então, às vezes a casa é térrea, tem jardins em volta, Isso aí em umidade do volta, solo, exatamente. muitas vezes tem uma piscina lá atrás, então todo esse vapor de umidade acaba influenciando, né? Exatamente. Então isso também é tecnologia, por isso que é bom pesquisar, procurar um bom profissional para poder passar todas as orientações, para você fazer uma planilha e seguir todas as recomendações, né? É, Exatamente. o público aí, os profissionais, a turma que mexe, que é apaixonado por madeiras em relação a não só pisos, mas também tudo, né? A gente falou o forro ripado, também tem painel ripado, né? Tem uma gama, o conceito madeira, né? Madeira tem todo tipo. Hoje você procura o que você quiser fazer com madeira, pergolado. Você quer fazer uns pergolados bonitos, você quer fazer
um ripado, você quer fazer um deck, você quer fazer um revestimento. Então tem todo hoje tem todo essa qualidade, essa facilidade hoje na madeira. Tudo tem. Hoje você tem essa facilidade total. E às vezes quando você não tem, que nem os arquitetos pedem alguma coisa diferente, a gente faz, né? Aproveita e faz. Nós temos uma marcenaria que a gente faz isso aí também. Maravilha. Público, né? Os arquitetos que têm projetos relacionados à madeira, né? É, hum, quais são, assim, na sua opinião, Cláudio, quais são as primeiras observações que eles têm que ter com conhecimento da espécie, madeira determinada para o seu tipo de obra? É, assim, o que que é importante ter algum conhecimento ou uma orientação quando tem no seu projeto, independente se é um piso de madeira ou deck, para eles poderem entender melhor esse conceito e ajudar eles tomarem tomadas assim de decisões para que eles conseguem ter aí um projeto bem eficiente. Hoje em dia tem muito recurso, né? O próprio cliente, antes de ele comprar uma madeira, ele quer saber, ele vai pegar umas referências. Ele vai pegar, vai conversar com alguém, ou ele teve um contato com o vizinho que tem aquele material. Sim, Então ele já vem pronto para querer saber qual madeira é melhor. Mas ele já tem já uma consciência, falou, pô, eu sei qual que é melhor, mas ele vai perguntar pra gente, pra nós que já estamos no ramo há muito tempo, eu precisava de uma madeira assim, 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 qual é a referência? Então a gente passa os nomes das madeiras sim. e aí ele falou, já sei qual que é, já Ah, tenho noção mais ou menos. Então, como é que bacana. eu faço pra gente ter uma amostra, alguma coisa para a gente ver a qualidade dela. É fácil, a gente pega uma amostra, manda um motoboy levar, ou que nem já aconteceu com você, Sim, né? sim, Então eu sim. quero uma qualidade de uma madeira, eu quero um ripado assim diferente, eu quero um pedaço de deck, porque ali tem o IP, tem o Kumaru, tem a garapeira e tem excessos de outros. E aí o cliente, você manda para ele, né? Lá ele decide qual que é para ele, qual que ele vai, que ele prefere. Mas de qualquer forma, essas madeiras que a gente mandamos para ele é madeira resistente pro que ele quer fazer. Se importa, um deck, um ripado, Sim. quer fazer ele quer fazer uma escada. Então o cliente já tem já uma referência. O que falta para ele? É um pedacinho, uma amostra para ele saber, para ele acabar de bater o martelo. Porque nessa ele tem a possibilidade de ter uma reunião com o cliente, mostrar os Exatamente. elementos, cores, Exatamente. conforme a A qualidade da qualidade. madeira, É, o nome das madeiras, foto as cores das madeiras, entendeu? Então tem uns clientes que preferem aquela cor mais escura, outros preferem mais clara. E, então se torna bem variável. Então quem decide ali mesmo é o arquiteto, é o cliente que vai decidir o melhor para ele. Então se ele pede uma referência, alguma coisa para reforçar, a gente passa informações. que ótimo. Passa totalmente a informação bem fácil, bem tranquila, não tem dar aquela atenção maior para o cliente. É um atendimento diferenciado, Exatamente. né? Isso é importante. Você também está trabalhando com carvalho? Ou tem condições de repente, pedido ou alguma coisa assim? Porque é um dos queridinhos, né? Hoje em dia, um material muito um material muito caro, beneficiamente muito caro. É Então, importado, hoje né? tem que ser encomendado. Se você Ok. falar, eu quero um material assim, está decidido assim, vamos encomendar esse material com o nosso fornecedor. Entendeu? Não teria problema nenhum. Só que tem que ter um pouco de prazo, né? Sempre existem prazos Sim, maiores. sim, sim. Você fala, 30 dias chega? Não chega. Não, Chega. tem que ter uma decisão Tem que bem com ser 3 meses, 60 dias. É o máximo que chega um material, porque esse material é importado. Sim, Esse sim, sim. material é americano, então não tem como. Tem algumas madeiras que não são tão comuns que você está conseguindo trabalhar? Hoje em dia, eu só consigo trabalhar mesmo com
com as madeiras nossas mesmo, que é o tradicional. Tá, ok. É o Ipê, é o Cumaru, é o Tauari, é a Garapeira, entendeu? Sucupira, né? Você falou. Sucupira também é o material Perobinha Mica. Então, Jatobá. Jatobá. Então, Jatobá já foi muito queridinho no É, mercado. mas Hoje ele. ele não é tão. Não, hoje ele tá bem distante um pouco. Ele é dessas opções, ele é o último. Entendeu? Só se de repente o cliente falar assim, não, é um apartamento, Um é uma complemento. obra que eu vou alugar, eu vou Ah, vender. sim. Então o custo dele, você tem, o custo é um pouquinho mais em conta, por quê? Mas é madeira. É. É uma madeira, tem qualidade. Então você consegue utilizar. Mas o forte mesmo é as que a gente mais trabalha, é o Cumaru. Perfeito. É o chefe. É, o carro-chefe, né? Carro-chefe. É o É, em carro-chefe. relação a tudo, Tudo. praticamente, né? Carro-chefe é o Kumaru. Então, a gente procura mandar outras, oferecer outras, mas o cliente opta pelo Kumaru, não tem como. Cláudio, para quem tem interesse em conhecer a sua madeireira, ou que tem assim, intenção de comprar, de ter acesso, quais são os canais ou contato? Eles podem procurar a sua madeireira de que forma? Quem tiver Sim, sim, sim. interesse, para a gente poder passar para o O público aí, Arthur, hoje que nem eu falei para você, eu trabalho mais na venda de material. certo? Colocadores, raspadores, que hoje está na mão deles, né? A Sim. maioria dos trabalhos que a gente Que é no acompanha. qual a gente faz todo esse Aí o processo pessoal também. tem o pessoal das lojas, tudo, a Sim, maioria da loja, sim. mas O quando se seu você é. for, se você for analisar, eu tô ali todo dia, Sim, eu tenho muito colocador e raspadores que me procuram. É ok. eles aí. Esse que me procura. Então eu tenho meu depósito lá na Zona Leste, ali Em São próximo a Paulo. Icanduva, próximo ao Shopping Icanduva. E tenho o meu Instagram, que é CL Madeiras, né? E também tem o meu telefone, que às vezes o pessoal procura muito, que um vai passando pro outro, então a gente fica. É fácil de me achar. Ah, perfeito. A CL Madeiras no Instagram, né? Tem Isso. todos os Tem contatos todos os lá. contatos lá tem as madeiras, que tem lá tem as madeiras nossas que estão tudo lá. Ali tem a marcenaria que a gente mostrou também, mostra ali a gente fazendo um ripado, né? Que de repente o cliente quer um ripado diferenciado, mais largo, mais estreito. Você faz assim personalizado. Exatamente. O que o arquiteto pede, a gente consegue fazer. Excelente, Consegue Cláudio. fazer. A gente está assim encerrando, né? Passa muito rápido. Sim, Tem sim. tanto assunto para a gente poder falar, mas é assim é algo que a Tem gente muita quando vai ver coisa, tem né? muita Tem coisa. muita coisa É, para. para o público aí que está assistindo, né? E tem todo esse conhecimento e conteúdo de madeira e o conceito dela. Tem alguma mensagem que você passaria em relação aos profissionais, em relação ao que a madeira representa hoje, tanto para os arquitetos, para os gestores de obras, como ela é importante na valorização, né, de ter todo esse conceito na sua obra, né, Sim, sim, Claudio? sim, sim. Hoje a madeira é uma coisa viva. É uma madeira, hoje ela é totalmente moderada, ela tem uma visão muito bonita. Então hoje, acho que todos os arquitetos que fazem os projetos, né, diferenciados, eles utilizando a madeira, eu acho que dá um outro tom, um outro destaque no projeto ou na obra dele. Então, eu acho que sempre tem que ter madeira em qualquer tipo de trabalho. Obras, jardins, você tem que utilizar madeira. Escada, fogo, Escada, que você tem que usar madeira. painel, E piso. hoje a madeira é bem-vinda em qualquer momento. Madeira hoje é bem-vinda até pro pizzaiolo, né? Que usa ali É, os eucalipto, mas está utilizando ela está em madeira. todos Tá os em todo, lugares. ela está em todo o momento, em Momento. qualquer lugar ela se entorna. Então, eu acho que hoje, quem puder ter a madeira hoje, puder ter uma madeira no seu ambiente, vale a pena. Ah, que maravilha. Vale a pena, porque fica muito especial, fica muito bonito, dá outro tchan, dá outra diferença. Eu acredito que E a beleza todinha natural dela, totalmente né? A beleza natural dela, natural dela. entendeu? Maravilha. A gente chegou mais um episódio final Opa, agradeço. e a gente vai aí vocês que acompanham,
Se você gostou, deixa o seu like. Se você tem alguma dúvida ou alguma ocorrência com o seu piso, ou queira investir num piso de madeira, ou seja, em relação não só piso, mas revestimento de escada, deck, entre em contato conosco. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Procura o Arthur que ele tem bastante. O Cláudio tem excelente material. Sim, Você tem um custo de assim, referente aos concorrentes interessante. sim, o meu custo é muito diferente dos outros, né? Eu tenho muita pessoa, muito cliente que me procura, carteira, tipo colocador, arquiteto, raspador, engenheiro. E aí um vai passando pro outro. Você tem a madeira? Tem a madeira. Então, se não tiver, a gente arruma. E quem quiser colocar, também procura o Arthur aí, o Arte aí. A gente está há 27 anos no mercado, né? Então a gente tem muito conhecimento. E em falar em conhecimento, quiser acompanhar todos esses conteúdos relacionados a tudo que você possa imaginar em relação à madeira, ative o sininho para vocês aí, quando vocês estiverem no seu momento, vocês terem essas informações, não só a forma de trabalhar, dicas, conteúdos importantes, né? Dúvidas, fiquem à vontade. E é isso aí, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, que vocês vão ter muito conhecimento em relação a tudo isso, como gestão, como também profissionais da área. Então, assim, é um momento que vocês podem aproveitar e explorar todo esse universo de madeira. É isso aí, até o próximo, e agradeço muito vocês participarem e desse conhecimento todo que a gente possa aí compartilhar com vocês. Maravilha.